Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez abrindo esse espaço de conversa sobre alguns temas importantes, não é? Relevantes para a gente trabalhar a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, a nossa saúde, enfim, tudo aquilo que nos capacita a aproveitar bastante a nossa experiência reencarnatória, né? Como eu estou sem um livrinho de mensagem aqui, eu vou ler um trechinho do próprio Leon Denis, que será o fio condutor da nossa conversa de hoje, que diz assim: eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta, lança teu brado de apelo, de aspiração e prece, diante do mar de reflexos variáveis, à vista de brancos cimos longínquos ou do infinito estrelado. Não passaste nunca horas de êxtase e embriaguez, em que a alma se sente imersa num sonho divino, em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago, rápido mensageiro do céu à terra? Esse texto tão lindo, né, em que Leon Denis evoca os pensadores a expandirem os seus pensamentos diante da natureza, está no livro O Problema do Ser e do Destino, né, quando Leon Denis trata da consciência, o sentido íntimo. Vamos então fazer a nossa prece, buscando a sintonia mental da espiritualidade superior, que verdadeiramente dirige os trabalhos desta casa. Vamos buscar a sintonia com a falange franciscana, esse grande poeta Francisco, cantor da natureza, mais do que isso, cantor de Deus na natureza, para que nos apoiem pelo pensamento, Fabiano de Cristo, e o próprio Leon Denis, para que nos apoiem nessa conversa, para que ela possa chegar aos corações com uma qualidade renovadora, com uma qualidade encorajadora, que possa produzir efeitos salutares em todas as mentes. E que, sendo assim, em nome desses espíritos amigos, de Francisco de Assis, de Fabiano de Cristo, de Leon Denis, de todos os espíritos trabalhadores, de Jesus, nosso mestre maior, grande mestre do amor, sobretudo em nome de Deus, possamos de nossa parte declarar iniciado o nosso estudo na manhã de hoje. Que assim possa ser. Então, queridos, nós vamos conversar sobre pensamento. O conteúdo que nós vamos compartilhar hoje aqui é de um trabalho de encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, que acontece na minha casa de origem, o Centro Espírita Leon Denis, todos os anos, já há 35 anos. E nós tivemos esse encontro sobre o pensamento, capítulo do livro O Problema do Ser e do Destino, numa sessão, numa parte que Leon Denis denominou de potências da alma. Potências da alma vem nos lembrar da nossa herança divina. Porque comumente a gente menciona essa informação que a gente recebe na doutrina espírita de que o espírito é uma centelha divina, que traz em si, em germe, todas essas potencialidades divinas. E elas se caracterizam por serem divinas justamente por serem perfectíveis ao infinito. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não há limites para as potências da alma, a não ser aqueles que o próprio espírito escolhe colocar. Então, o espírito pode, dentro do seu espaço de livre-arbítrio, escolher
não expandir o seu pensamento, não fortalecer a sua vontade, não ampliar a sua capacidade amorosa, não trabalhar para aumentar a sua sintonia, capacitar o seu sentido íntimo aos contatos com mensagens superiores. Ele pode escolher. Mas quando o espírito escolhe estagnar, não atender a esse impulso de semente, de crescimento que está dentro dele, o resultado é sofrimento. E, como a gente sempre comenta, não é uma punição, não é um castigo, é apenas um convite. Para que, na busca do bem-estar, na busca da felicidade, na busca de paz interior, o espírito volte a trabalhar, a expandir as suas potências, porque elas são destinadas a um desenvolvimento, a um crescimento infinito. Então, dentro dessa parte, não é, da obra O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, nós temos as potências da alma, e eu estou dando as dicas que é para vocês, com certeza, ampliarem, né, as reflexões e os estudos em torno daquilo que a gente vai conversar aqui. Quando a gente estudou o pensamento de Leon Denis, sobre o pensamento, a gente criou uma metodologia que é uma coisa que me acompanha. Desde sempre eu percebo que um conhecimento teórico precisa responder a essa pergunta: como é que eu faço isso? Né? Como é que eu trabalho isso? Porque senão fica só lá no arquivo, né? Que nem um livro que você já leu. Fica lá aquela informação, eventualmente você poderá ir lá buscá-la, atualizar o seu entendimento sobre aquilo, mas colocar em prática. Enquanto não passar por uma metodologia de aplicação, por um exercício bem objetivo, esse conhecimento não transforma a nossa vida. E o objetivo do estudo deve ser transformar vidas. Não deve ser se tornar apenas cultura. Com certeza, os espíritos não ditaram os livros nas obras psicografadas. Com certeza, Leon Denis não se dedicou a essa tarefa de escritor com tanta produtividade apenas para aumentar a nossa cultura, o nosso conhecimento. Com certeza, a intenção era transformar vidas. Todas as vidas, inclusive a nossa vida, sobre a qual a gente muitas vezes, se abandonando às dores do momento, às dificuldades do momento, coloca lá um carimbo de impossível, de sem jeito, de não dá, de não consigo. São carimbos que a gente coloca, mas que estão na contramão da lei, que é de progresso, e isso resulta sempre em sofrimento, para que a gente possa, buscando o alívio, a saída do sofrimento, retomar a nossa ascensão, a nossa progressão, o nosso crescimento, né? Então, didaticamente, nós extraímos do texto 5 passos para o desenvolvimento do pensamento. Está lá no texto, se você for ler, você vai achar, né? Mas aqui, hoje, agora, nesse momento, no momento em que você estiver vendo esse vídeo, em qualquer momento que você for rever esse vídeo, você vai repensar, vai receber de novo esse convite para movimentar a sua potência pensamento na direção a qual ela se destina no teu processo evolutivo. Então, a primeira coisa que a gente colocou foi a vigilância. Tá
está lá no texto do Leon Denis. Qual é o papel da vigilância nessa questão do aprimoramento do pensamento? O papel da vigilância, ele terá uma importância enorme durante ainda muitas reencarnações, por conta de sintonias mentais que a gente estabelece, que nem sempre são as mais apropriadas, as mais felizes, e ainda somos muito inconscientes dessas sintonias. Então, a vigilância seria um sentinela que percorreria esse território do nosso pensamento, principalmente quando nós registramos incômodos, angústias, ansiedades, que aparentemente não tem muito a ver com o que está acontecendo em realidade. Por quê? Dependendo da situação que está acontecendo em realidade, é perfeitamente justificável e até necessário em muitas situações que a gente esteja num estado de pensamento alerta, o que gera alguma tensão, alguma ansiedade, mas muitas vezes não tem nada a ver com o nosso momento real, olhando de forma objetiva, um estado mental que surge na nossa psicosfera, que nos induz a estados emocionais de tristeza, de melancolia, de expectativa de alguma coisa catastrófica, de sentimentos de rancor, de raiva, de mágoa, aparentemente desconectados da situação atual que a gente está vivenciando. E nessa hora, a gente precisa estar vigilante e pensar assim: opa, por que eu estou me sentindo assim? Que pensamentos eu estou tendo nesse momento? Por que eu estou tendo esses pensamentos? Esses pensamentos se conectam com as minhas necessidades, com o meu momento existencial? Acho que já comentei aqui algumas vezes, né? Me perdoem se estou sendo repetitiva, mas é porque eu repito para mim mesma, né? Um mantra que eu aprendi com Joana de Ângeles no livro Episódios Diários, que é: interrompe essa telepatia deprimente. Interrompe essa telepatia. Para que eu possa perceber que eu estou conectado, sintonizado com uma telepatia deprimente, com pensamentos deprimentes ou ansiosos ou adoecidos, eu preciso saber, peraí, estou me sentindo assim, por quê? Qual o motivo? O que eu estou pensando? E a gente conta, como sempre, com o ensinamento de Jesus, que já nos ensinou lá atrás, né? Orai e vigiai. A nossa mente ainda, o nosso pensamento ainda fica muito solto, ainda fica muito disponível para influências, pensamentos outros que absolutamente não nos interessam, não contribuem para a nossa saúde, não vêm somar com aquilo que a gente pretende realizar no processo da nossa reencarnação e da nossa evolução como um todo, né? Uma vez que a gente consiga pegar esse pensamento, que a gente consiga surpreender esse vilão, né? Eu estou aqui pensando que seria bom que tal pessoa que age de uma forma, a meu ver, equivocada, que ela sumisse, desaparecesse. Epa, alto lá, né? A gente pode tomar uma fechada no trânsito e aí vem aquele impulso de pensamento que deseja que coisas não muito boas aconteçam com aquela pessoa que nos deu a fechada. A gente pode enviar
de uma forma muito rápida, porque tudo isso acontece numa dimensão espiritual, um pensamento negativo a quem quer que seja, merecedor ou não, a gente precisa apagar. Então, a gente propôs, né, o pensamento apagador, que seria no momento em que a gente se percebe com um pensamento destrutivo, de raiva, de mágoa, de desistência, apagar esse pensamento. E como é que você apaga pensamento? Apagar pensamento só com pensamento. Não é? Então, usando as ferramentas que forem mais funcionais ou eficazes no meu funcionamento, eu vou ler uma página, eu vou pensar justo o oposto do que eu estava pensando, ao invés de desejar o mal, desejar o bem, eu vou cantar uma música que eleve o meu espírito, num patamar mais harmônico, harmonizado com a lei. Enfim, preciso vigiar e, em percebendo que estou escrevendo na minha psicosfera, que estou marcando na minha tela mental situações, ideias que não são harmônicas com a lei, que é de amor, né? Eu vou fazer esse trabalho apagador. Pensou alguma coisa destrutiva, apaga. Apaga como? Apaga com uma coisa construtiva. E pode parecer que isso é uma coisa cansativa, que isso é uma coisa que dá muito trabalho. Garanto para vocês, e muitos de nós estão vivenciando isso, e muitos de nós que já aprenderam todas essas práticas têm recaídas e vão ter sempre esse resultado. O resultado disso é que esse pensamento destrutivo, que a gente permite que permaneça na nossa casa mental, é como uma praga, um cupim. Ele vai se espalhando, se reproduzindo e adoecendo a mente cada vez mais, podendo chegar a um ponto em que a gente não consiga mais resolver isso sem a ajuda de uma psicoterapia ou de uma medicação, né? A outra coisa que Leon Denis nos lembra é que o pensamento é criador. O pensamento tem essa função na psique, que é criar. Nós aprendemos com a revelação espírita que somos co-criadores em plano menor e somos destinados a ser co-criadores em plano maior. Co-criadores com quem? Com Deus. Então, Deus não veio aqui fazer essa mesa. Essa mesa surgiu aqui no mundo material porque alguém usou essa potência pensamento para criá-la. Então, o pensamento, quer a gente tenha noção disso, quer a gente aceite, compreenda, concorde ou não, ele vai estar criando. E se eu não coloco essa potência criadora, criativa, numa direção também saudável, numa direção também produtiva, eu vou continuar criando, mas eu vou criar caso, eu vou criar doença, eu vou criar problema, eu vou criar obstáculo, porque nós passamos muito tempo, né, das nossas encarnações, e mesmo hoje, em que essa ciência, a psicologia, já veio chamar a atenção para o nosso papel protagonista na qualidade de vida que a gente tem, a gente adquiriu o hábito de responsabilizar acontecimentos externos para a nossa qualidade de vida.
né? Então, nós criamos doença com o nosso pensamento, mas ainda preferimos pensar que foi alguém que nos adoeceu, que foi a vida que nos adoeceu, que tal coisa surgiu na nossa vida trazido de fora para dentro. A gente tem uma contínua troca com o externo, mas se eu me decido agora, nesse momento, assistindo aqui a essa conversa, ou em qualquer momento depois, a criar para mim uma vida de mais qualidade, a potência responde, a potência está presente, ela vai se manifestar. Então eu posso criar um jardim onde só tem matagal. Eu posso criar um ambiente agradável onde o ambiente está sujo, desarrumado, desagradável. Eu posso criar conversas de outro conteúdo aonde as conversas estão sendo de conteúdos não muito equilibrados e harmônicos. O pensamento é potência divina, logo não existe limite para a minha possibilidade criativa, a não ser aqueles que eu mesmo coloco quando eu digo não dá, não consigo, aquela coisa que a gente já conhece, né? Então vamos lembrar que o pensamento é criador e exercitar essa habilidade, por exemplo, em relação aos problemas comuns da nossa vida, do dia a dia, e fazer uma lista, né? Lista de possibilidades, lista de soluções, lista de projetos, lista de coisas que eu quero trazer para a minha vida, experimentações. Vou experimentar criar poesia, vou experimentar criar uma pintura, vou experimentar criar uma nova rotina. Então, põe à prova essa potência divina que está em você, não é? Através do exercício da criatividade, da expansão das suas possibilidades criativas. Então, não existem pessoas que não têm criatividade, porque todos são herdeiros da mesma centelha, todas são herdeiros do pensamento, todos são destinados a serem co-criadores. Então, não tem pessoas criadas sem criatividade. Tem pessoas que não exercitam, que não se autoestimulam, se autoprovocam, que se acomodam num cercadinho de repetições que coloca meio que uma rolha em cima desse fluxo da criatividade, que pode ser contínuo, que pode ser que traz realidades novas, não só para a própria pessoa, como traz realidades novas para toda a humanidade. A gente poderá ver inúmeros exemplos disso, não é? De seres humanos que não aceitaram aquela coisa rígida, isso tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Por que não fazemos desse modo, daquele modo? Por que não mudamos esse paradigma? Por que não trazemos para o mundo real uma outra ideia, uma outra possibilidade de abordagem daquela situação, né? A outra coisa de trabalho de pensamento que a gente trabalhou foi meditar os grandes problemas. A gente normalmente foge de pensar nos grandes problemas. A gente se deixa apequenar diante dos grandes problemas. E a doutrina espírita nos dá ferramentas, nos dá instrumentos para a gente abordar qualquer situação, por mais delicada, complicada que seja, à luz da reencarnação, à luz da lei divina natural, que é de progresso, de amor, de liberdade. Então, eu posso pegar qualquer situação, por mais incômodo ou conflito que ela me traga, e meditar, quer dizer, nesse caso, a palavra meditar está sendo usada no sentido de pensar a respeito, não é? À luz da doutrina espírita, e mudar completamente
a marca, o print que aquela notícia que eu vi no noticiário, que aquela situação que eu sei que está acontecendo na família, que aquele conflito me causa. Por quê? Porque eu não paro para pensar naquela situação, não medito sobre aquela situação, apenas me abandono às emoções que essa situação pode me causar. Quando eu tenho todo esse conteúdo da doutrina espírita que me permite compreender qualquer situação, e uma vez compreendendo, identificar aonde eu posso atuar de forma positiva nesse cenário, qualquer que seja. Há uma guerra que está acontecendo não sei aonde. A doutrina espírita explica por que acontecem guerras. A doutrina espírita me sinaliza alguma coisa que eu posso fazer em relação a aquelas pessoas que estão numa situação de guerra, de fome, de miséria, de abandono. Então, eu posso simplesmente ir lá e atuar, mas ficar com o meu coração opresso, duvidar da bondade de Deus, me deixar possuir pelas ideias de revolta, se eu adquiro o hábito de pensar, de meditar os grandes problemas, sendo o maior de todos a questão do quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. A questão magna da filosofia, não é? Que é o homem buscando entender a si mesmo. Então, o hábito de meditar os grandes problemas faz com que a nossa mente fique treinada, fique azeitada para, quando eu sou confrontado com alguma situação, eu poder ter uma compreensão que não é a verdade final sobre tudo, mas é diferente do lugar de quem se abandona ao desânimo, à revolta, à paralisação. Por que isso acontece na minha vida? Por que essas coisas acontecem à humanidade? Por que essa situação se manifesta desse modo? A doutrina espírita tem resposta para isso? Tem. Tem. Por isso a doutrina espírita foi apresentada à humanidade não como uma religião, foi apresentada à humanidade como uma filosofia, que é o quê? Um exercício de pensar, que é um gosto pela sabedoria que implica no ato de pensar. Então, o nosso pensamento precisa ser treinado, precisa se familiarizar com essa possibilidade de, meditando os grandes problemas, se aproximar da verdade e agir de forma mais saudável diante desses tais grandes problemas. A outra coisa que a gente tirou do texto foi o sentir com veemência. A gente é chamado a atenção para essa coisa acomodada, né? Para essa coisa morna. Está lá no nosso evangelho, né? Os homens são mornos. Uma coisa que quase que indiferente em alguns casos, né? As situações, até as coisas boas. Olha, o fulano faz aniversário, legal. Né? Não sei quem se formou, tá, que bom, né? Então esse sentir morno, frouxo, não fornece ao pensamento impressões, informações materiais para que ele se construa num ambiente de entusiasmo.
Uma vez a gente ouvindo lá uma instrução de Baltazar, que é o espírito lá do Leon, ligado ao Leon Denis, em particular aos trabalhos de estudo e divulgação, dizendo para nós divulgadores, tenham elan, tenham fogo sagrado. Quer dizer, não fica morno. Não fica naquela repetição de conceitos que a boca está falando, mas a mente está em outro lugar, o coração está em outro lugar, e isso a gente não inventa. Isso é exercício. Então, a contemplação da natureza, como a gente leu ali naquela página de preparo, aquele texto de preparo, nunca deve deixar de nos encantar. Sempre é preciso, para que o nosso pensamento receba material de construção para se construir de forma harmônica e potente, no sentido de transformar nossa vida e a vida comum, a gente não pode deixar de se encantar. Hoje o céu está, depois de muitos dias cinzentos, um azul deslumbrante. Então, o céu está num azul deslumbrante. Eu estou deslumbrado? Eu vou viver algum minutinho que seja de deslumbramento, contemplando esse azul límpido do céu aonde eu estiver? As flores que nos dão informações variadíssimas de cor, de textura, de perfume, isso não me sensibiliza mais. O beija-flor, os passarinhos, tá bonitinho. As obras de arte, os gestos de beleza não me sensibilizam, quer dizer, não me provocam encantamento, não me tocam. Uma música superior, não, fulano é superior a ciclano, não. Uma música de qualidade sonora que induz aquele que ouve a uma elevação de sentimento e pensamento, não me toca mais, não me sensibiliza mais. Me ocorre agora lembrar que a primeira obra psicografada por Chico Xavier foi Parnaso de Além-Túmulo, uma obra sobre poesia. Assim como ele psicografou depois muitas obras de poesia, antologias reunindo alguns poetas, Maria Dolores. A poesia, o que é? A poesia é um pensamento veemente, é um pensamento tocado de beleza, tocado de uma qualidade que induz aquele que ouve, aquele que lê, a um estado um pouco mais elevado de pensamento. Então, se eu não faço esse movimento de contemplar a natureza, as obras de arte, de ouvir a música e vivenciar com intensidade aquela música, de ler poesia e sentir a poesia reverberando na nossa alma, quando eu vou pensar, com que material eu vou construir meu pensamento? Com que qualidade vibratória eu vou emitir meu pensamento, se eu só dou para o meu pensamento informações banais, corriqueiras, do noticiário e tal? Já cheguei num lugar em que estou absolutamente morno, indiferente. O meu pensamento
não vai ter essa qualidade de veemência, que é importante para quê? Para pôr a pessoa em ação. Então, vamos fazer um trabalho no bem, é legal, trabalho no bem é legal. Mas eu não estou sensibilizado por aquela situação de dor que eu estou pensando em socorrer. Eu não estou desperto para todas as respostas de beleza, de gratidão, de crescimento que vão chegar ao meu espírito, que vão me impulsionar a prosseguir naquele trabalho, a ir além naquele trabalho, a expandir aquele trabalho. Então, sem entusiasmo, que é uma palavra que quer dizer cheio de Deus, cheio de alma, né? Sem entusiasmo, sem veemência, sem encantamento, não se constrói absolutamente nada. O pensamento morno mantém a pessoa num estado morno, que abre para ela sintonias igualmente desmotivadas e mornas. Isso corresponde à estagnação. Isso é o que é uma situação contrária à lei divina ou natural, vai trazer sofrimento, não é castigo, como a gente fica repetindo toda hora, mas é o impulso, não é? Que é o aguilhão, que vai dizer, não, sai daí, esse não é um bom lugar. E não, nós precisamos oferecer ao nosso pensamento vivências de maior intensidade, de beleza, de encantamento, na contemplação da natureza. A natureza pode ser uma cesta de frutas em cima da mesa. Tem tanta beleza ali, tem tanta harmonia ali. Na contemplação das obras de arte, da escuta, não é? Mesmo dos filmes, eu posso selecionar filmes que me toquem a emoção de forma positiva, de forma a me sensibilizar, de trazer veemência para a minha atuação, para a minha expressão no dia a dia, para a construção dos meus próprios pensamentos. Então, o sentir com veemência corresponde a melhorar a qualidade da alimentação do pensamento e, consequentemente, da emissão do meu pensamento. Quando eu vou falar, quando eu vou me expressar, quando eu vou me colocar, eu só vou conseguir fazer isso com aquilo que eu recebi, por essas janelas da sensibilidade, nutrir o meu pensamento e sentir com veemência. E assim, o quinto passo, não é, que é o buscar Deus, a gente setorizou, né? Porque a gente busca Deus, todo mundo busca Deus, até ateu busca Deus, mesmo sem saber. Busca um sentido para a sua vida. Isso é inato, isso é inalienável da condição humana, né? Buscar Deus. Mas aqui no caso, né, de nós que estamos estudando o pensamento e procurando dar para o nosso pensamento toda a força e amplitude, sabendo que dessa forma nós teremos o melhor aproveitamento da nossa experiência reencarnatória, nós vamos fazer de buscar Deus uma atitude, uma escolha consciente, uma decisão do pensamento. Então, a forma mais conhecida, não é, e mais praticada por toda a humanidade, até aos ateus nos momentos de dor, né, é a prece. A prece propõe a elevação do pensamento, né? A aproximação das correntes de pensamento superior, porque estamos todos ligados nesse ambiente que a gente, pela doutrina espírita, chama de fluido cósmico universal. Então, essa grande rede que liga todas as mentes, quando eu me proponho a fazer
fazer a prece vai me fazer conectar com todas as mentes dedicadas ao bem. Se a minha prece é pela cura, com todas as mentes que trabalham pelo alívio e pela cura dos sofrimentos orgânicos, se a minha prece se dirige à proteção da minha casa, do ambiente da minha casa. Quando a gente faz, por exemplo, aquele exercício, não é, de viagem, como eu aprendi a fazer aqui no MAP, percorrer todos os cantinhos da nossa casa, olhar dentro das gavetas, os cantinhos mais não utilizados, não é? Dispersando acúmulos de energias negativas, saturando o ambiente de energias saudáveis, positivas. Isso é um trabalho de pensamento que busca a Deus através daqueles que estão mais evoluídos nesse mistério, que estão mais qualificados nesse mistério, que sintonizam conosco e nos auxiliam a alcançar esses benefícios, né? Vivenciar o pensamento, esse já é outro. Então, a prece é um exercício de elevação do pensamento, de buscar Deus pelo pensamento, aumentando de forma exponencial o teor vibratório do nosso pensamento. A outra situação de buscar Deus é na natureza. Preciso indicar um livro de Leon Denis que se chama O Grande Enigma, em que ele nos ensina um método de conversar com Deus na natureza, não dizendo assim, vou ensinar um método para vocês, né? Mas relatando as suas experiências. Então ele começa descrevendo aquela amostra de natureza, com mínimos detalhes. Para fazer isso, você precisa estar focado naquela coisa, né? Então, olha só, presta atenção nessa árvore, muita atenção nas folhas, nos galhos, no tronco, presta atenção nessa fruta, na textura, na coloração. Então, ele começa nessa descrição minuciosa, e o que acontece quando a gente faz isso é que em determinado momento surge um pensamento na nossa mente como se aquela amostra de natureza tivesse falado conosco, uma mensagem. Não é? Eu gosto muito do exemplo de uma pessoa que participou de um experimento que nós fazemos, e que a gente deu várias frutas para as pessoas observarem, inclusive uma noz, e ela ficou olhando para nós, pegando na noz, e depois ela disse assim, essa noz é como muitas pessoas. Por fora, elas têm uma casca grossa, dura, mas por dentro elas têm algo muito saboroso, muito nutritivo, se a gente souber quebrar essa casca, né? Então, a noz falou com ela? A noz conversou com ela? Não, essa ligação com uma amostra de natureza propicia essa troca de ideias em plano superior com aquele pensamento materializado de Deus que está na natureza. E Leon Denis vai além, nos propondo que a gente responda. Já que é uma conversa, né? Quando eu sou presenteado com uma borboleta colorida que passa voando de forma inesperada, com um pássaro que canta no galho da árvore e me encanta, com o brilho das folhas verdes no sol depois de um momento de chuva, quando essas coisas me encantam, eu olho, recebo e não digo nada.
Teve assim uma coisa de vamos abraçar a árvore, e você pergunta para a pessoa que abraça a árvore, o que você está fazendo abraçado à árvore? Eu estou pegando energia. Então, a gente está sempre pegando, e por que não dar? Vou abraçar a árvore para dar a ela energia, para fortalecê-la em gratidão a tudo que ela me oferece, não é? De saúde, de sombra, de beleza, de sabedoria. Então, Leon Denis, no livro Grande Enigma, através do relato das suas experiências, ele nos propõe essa prática que corresponde a uma elevação de pensamento, a uma cura da alma pela mudança do teor de pensamento, a uma aproximação com Deus e de tudo que é saudável através da sintonia mental mais elevada. Então, buscar a Deus na prece, buscar a Deus na natureza e buscar Deus no seu templo. E qual é o templo de Deus, né? Em nós é a nossa própria consciência. Buscar a Deus na nossa própria consciência, que Leon Denis chama de templo vivo. É buscar Deus em nós, através de um esforço de meditação. Esforço, porque a gente ainda precisa treinar, porque a gente ainda é aquela imagem que o hindu usa, né, do macaquinho bêbado pulando de galho em galho. Nós pensamos milhares de coisas ao mesmo tempo e afinal não pensamos em nada. Então a concentração, o foco, através de exercícios de meditação, de interiorização, vão nos capacitando a esse encontro com Deus na consciência. E o que é que esse encontro vai me propiciar? A certeza de que eu não sou esse corpo. A certeza de que em mim habita uma semente de futuro, de beleza, de sabedoria ilimitado. Uma convivência com uma saúde totalmente livre de toda a poluição das nossas preocupações, das nossas questões, das nossas ansiedades e angústias. É esse o grande benefício que a meditação, os exercícios, as práticas meditativas oferecem, que é esse encontro com essa essência divina que está em nós. E a gente não precisa ficar fazendo isso horas, o dia inteiro. Não, a gente precisa treinar fazer isso, para que essa ilusão da matéria, essa ilusão de que nós somos o nosso corpo, que a nossa existência, a finalidade da nossa existência se resume a essas questões e preocupações que ocupam tanto a nossa mente, e tomar consciência dessa divindade, desse self, como Joana chama na sua obra, que está em nós, e quanto mais consciência a gente tem, mais o nosso pensamento se ilumina, se regenera e é fecundado. Essa ideia de fecundação é fantástica. Então, quando você tem um artista buscando criar beleza, quando você tem um cientista buscando criar um benefício para a humanidade, ele está ali num contato tão concentrado, tão focado naquele objetivo, que aflora na consciência ideias novas, ideias que não existiam, possibilidades que nunca haviam sido pensadas antes. Provém dessa essência divina que está nele, nessa capacidade criadora que está em todos e que a gente, infelizmente, ainda exercita, treina muito pouco. Por que a gente fala de treino? Porque é uma habilidade, é uma conquista, é uma mudança de hábito.
Então, se eu tenho o hábito de fazer essas coisas, eu nem vou entender porque se fala tanto em exercício, em treinamento, mas a maioria de nós não tem essas práticas na sua conduta habitual, na sua visão de mundo habitual, na sua essência habitual e precisa treinar. Então, estabelecer rotinas de mudança de teor do pensamento pelos canais da sensibilidade, de práticas meditativas que me favoreçam o contato com o Deus que há em mim, não é? E um dia a gente vai poder dizer como Jesus, eu e o Pai somos um, não no sentido de se dizer Deus, mas no sentido de mostrar que o seu pensamento era harmônico de tal forma com o pensamento de Deus, que está nele, está em você, está em mim, está em todos, mas no caso de Jesus, esse pensamento estava em tal harmonia com Deus que ele podia fazer essa afirmação, como Teresa d'Ávila. Por que tanta preocupação? Por que tanta agonia? Tanto corre para lá quanto corre para cá. Se você tem Deus, mas como ter Deus? Ter consciência de Deus no seu pensamento, só isso basta, né? E como Teresa de Calcutá, quem o repórter perguntou, Madre, você fala com Deus? Ela disse, claro, meu filho. E o que a senhora fala para Deus? Nada, eu só escuto. E o que Deus diz, então, para a senhora? Né? Nada, eu só escuto. Eu me atrapalhei aqui um pouquinho, mas é isso, né? Ela tentou expressar que não é necessário palavras. O pensamento, quando o ser humano se dispõe a conversar com Deus, essa resposta e essas perguntas são sentidas na essência da alma. E o que acontece? Qual é a diferença entre nós e essas almas? Treino, prática, exercício. Então, se a gente pensar que hoje a gente vive não necessariamente as circunstâncias da nossa vida, a gente vive o que a gente pensa sobre as circunstâncias da nossa vida, por isso as circunstâncias da vida provocam coisas tão diferentes em cada pessoa, porque depende do pensamento. Né? Quanto mais eu me conscientizo de que eu vivo na minha psicosfera, que eu vivo no ambiente dos meus pensamentos e que esse ambiente deve ser rigorosamente controlado, sustentado, nutrido e ampliado por um movimento meu de vontade, mas as circunstâncias da vida perdem o poder de me abalar, de me adoecer, mas eu passo a ser protagonista, pensando diferente sobre as situações, e isso fará com que eu haja diferente nas situações. E todos esses incômodos, esses desconfortos, essas angústias que nós sofremos visam a permitir que a gente permita, né, quebrar essa ilusão de que somos esse corpo e vivenciar de forma cada vez mais ampla, mais plena a nossa essência divina. Deu para notar que para tudo isso precisa de vontade, e a vontade será então o tema de uma conversa próxima, ok? Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a inspiração, a sustentação, o trabalho dos espíritos amigos junto a cada um de nós nesse momento, facilitando, facultando, incentivando que a gente estude e
verdadeiramente incorpore à nossa vida as ideias superiores que nós apreendemos pelo estudo. Que seja, pois, em nome dos Espíritos amigos, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Jesus nosso Mestre e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos encerrar essa nossa conversa sobre o pensamento. Com muita gratidão, graças a Deus.